Naquela manhã cinzenta, a corte da cidade parecia mais um templo dedicado ao sofrimento do que um espaço de justiça. As paredes, cobertas por estantes antigas, guardavam não apenas livros empoeirados, mas também segredos de décadas de sentenças severas. No centro, imóvel em sua cadeira de rodas, estava o juiz Fausto Deline, conhecido por sua frieza implacável. 15 anos haviam se passado desde o acidente que o condenara ao silêncio das pernas. O choque metálico, os gritos abafados e a escuridão daquela noite não apenas calaram seus membros, mas também seu coração. Desde então, tornara-se símbolo de inflexibilidade. À sua frente, sentado com as mãos entrelaçadas no colo, estava Ramiro Sandoval, um trabalhador simples, pai solteiro, acusado de assaltar uma farmácia do bairro. O peso das provas parecia esmagador. Imagens do circuito interno, testemunhos de reconhecimento e registros que o colocavam próximo ao local. Ainda assim, seus olhos traziam um pedido desesperado, não apenas por perdão, mas pela verdadeira justiça. Atrás dele, uma menina de vestido azul desbotado e tênis gastos observava com o queixo apoiado nas mãos. Verônica, apenas 7 anos, exibia um olhar firme que desafiava sua pouca idade. Enquanto repórteres, familiares e policiais se mantinham atentos, o som da caneta do juiz contra a madeira marcava o ritmo dos últimos instantes de liberdade de seu pai. Fausto ergueu os olhos e perguntou se alguém tinha algo a acrescentar. O silêncio reinou até que uma voz fina e corajosa atravessou a sala. "Eu quero." Todos se voltaram. Verônica caminhou até o centro, passos pequenos, mas decididos. Diante do magistrado anunciou: "Sou filha de Ramiro e preciso dizer algo antes que cometa um erro." O juiz, intrigado, permitiu 2 minutos. Então ela declarou com firmeza: "Solte meu pai e eu o faço andar novamente." A sala explodiu em risos, mas o riso logo deu lugar ao espanto. O pedido ousado de Verônica incendiou cochichos e risadas abafadas. Fausto contraiu o maxilar, julgando tratar-se de chantagem emotiva de uma criança tentando salvar o pai. Mesmo assim, a curiosidade venceu a irritação. 2 minutos, disse seco. A garota respirou fundo e andou até a base do estrado. Mãos pequenas entrelaçadas, postura ereta, olhos firmes. "Não é barganha", afirmou. "É compromisso." O magistrado inclinou-se, cético. "Este lugar exige fatos, não ilusões." O murmúrio cresceu. Repórteres se ajeitaram, familiares prenderam o ar, policiais fizeram menção de intervir. A menina pediu apenas uma oportunidade. "Deixe-me tentar. Só o necessário para mostrar que o senhor ainda pode escolher o caminho certo." Fausto hesitou. A toga pesada, a cadeira de rodas, 15 anos de rigidez, tudo gritava: não. Porém, algo sutil, quase esquecido, pedia silêncio. Verônica ajoelhou-se diante dos joelhos imóveis do juiz. As palmas pousaram com delicadeza na pele fria. Olhos fechados, respiração medida, um sussurro contínuo brotou como canção simples, sem rito, sem fórmula, apenas sinceridade. O relógio marcou segundos extensos. Uma tosse debochada cortou o clima. Um comentário cruel arrancou gargalhadas. O magistrado endureceu o olhar, pronto para encerrar. A menina não recuou. Manteve a oração num fio de esperança, como quem segura uma porta contra a tempestade. Quando abriu os olhos, Verônica buscou qualquer sinal. O juiz sorriu de lado, irônico. "Acabou?" A plateia explodiu em escárnio. Ramiro gritou o nome da filha. Guardas o contiveram. O riso ecoou. Então Fausto silenciou por dentro. Um calor discreto, quase imperceptível, acendeu-se na panturrilha direita. Sugestão, pensou, tentando matar o fenômeno com lógica. O calor virou formigamento. O formigamento pulso, o pulso impulso. As mãos agarraram os apoios, pés assentaram no mármore. O corpo trêmulo começou a erguer-se.
Um sussurro percorreu a sala. O deboche morreu. Por 5 segundos intermináveis, o juiz ficou de pé. Sem bengala, sem ajuda, somente vontade e espanto. O mundo parou. Em seguida, as pernas cederam e ele despencou de volta ao assento. A respiração ficou curta, o suor, frio. O milagre recuara, mas deixara rastro. Fausto olhou para a porta por onde a menina fugira aos prantos. Ela disse que era um teste, murmurou, agora sem certezas blindadas. Pela primeira vez em anos, a muralha de pedra tinha uma fenda. E por essa fenda, a verdade começava a entrar. A aurora trouxe nuvens espessas, como se o próprio céu refletisse a confusão do magistrado. Dentro do carro oficial, Fausto observava a cidade deslizar pela janela, enquanto suas mãos trêmulas agarravam os apoios metálicos da cadeira. Desde o instante em que ficara de pé, por breves segundos, não conseguia mais pensar em nada além daquele fenômeno impossível. 15 anos de paralisia haviam sido rasgados em um lampejo de vida, apenas para serem devolvidos com crueldade. Era como provar o gosto da liberdade e logo em seguida ser jogado de volta ao cativeiro. A pergunta o assombrava. Por que durara tão pouco? E mais ainda, por que ocorrera justamente após zombar da fé de uma criança? A mente analítica buscava explicações racionais. Alucinação, histeria coletiva, truque psicológico. Mas quanto mais tentava se convencer, mais lembrava da sensação real dos pés tocando o mármore frio, das pernas sustentando seu peso, do coração disparado como tambor de guerra. O terror íntimo não era ter ficado de pé, era saber que acontecera e não conseguir explicar. O juiz rígido, acostumado a leis escritas e provas concretas, agora carregava em si uma interrogação que os livros empoeirados da corte jamais responderiam. Ao chegar ao abrigo municipal, funcionários olharam-no com desconfiança. A presença de um juiz naquele local nunca trazia boas notícias. No entanto, havia algo diferente em seus olhos, uma sombra de fragilidade antes inexistente. Guiado ao pátio interno, encontrou Verônica sentada sob uma árvore antiga. A menina rasgava pequenos pedaços de papel e deixava-os voar como pássaros frágeis levados pelo vento. Não o olhou de imediato. O silêncio dela era mais eloquente que 1000 palavras. Fausto parou a cadeira a alguns metros, respeitando o espaço da criança ferida pela humilhação pública. Respirou fundo, a voz vacilante. Preciso conversar com você. A menina ergueu o rosto lentamente, ainda marcada pela dor da véspera. Ele prosseguiu quase num sussurro. Ontem, por instantes impossíveis, eu caminhei. Verônica não se surpreendeu, apenas assentiu. O juiz completou. Mas logo tudo me foi tirado. Você disse que era um teste. Por que apenas 5 segundos? A resposta dela foi firme, cortante como lâmina. Porque o senhor não fez a coisa certa. Deus não permite que alguém que comete uma injustiça permaneça de pé. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a queda de um martelo. As palavras da menina ainda ecoavam quando ela se aproximou, devagar, mas com uma segurança inesperada. Seus dedos pequenos buscaram no bolso um objeto envolto em fita adesiva azul desbotada. Com cuidado, retirou um pendrive, como se fosse um tesouro escondido. Estava atrás da televisão quebrada do vizinho, explicou. Meu pai colocou câmeras quando começaram os roubos na nossa rua. Essa noite está toda gravada aqui. Fausto estendeu as mãos trêmulas, sentindo o peso simbólico daquele item. A pergunta escapou sem força. Há áudio? Verônica assentiu firme. Dá para ouvir minha tosse? Dá para ouvir ele dizendo que ia faltar ao trabalho para cuidar de mim. Dá para ouvir a sopa borbulhando na panela e a canção baixa que ele cantava para eu dormir. As palavras carregadas de simplicidade soaram mais fortes do que qualquer testemunho oficial. O juiz sentiu o coração acelerar. Se aquilo fosse verdadeiro,
Toda a estrutura de acusação ruía em segundos. O magistrado recostou-se na cadeira, fechando os olhos por um instante. Durante anos, sustentara que justiça era letra rígida, desprovida de emoção. Agora, uma menina de 7 anos lhe entregava um dispositivo capaz de desmontar toda a sua convicção. "Ninguém mostrou isso no julgamento?" perguntou, já sabendo a resposta. Verônica balançou a cabeça com tristeza contida. "A polícia nem quis ver. Disseram que criança não entende nada." A indignação cresceu dentro dele. Quantas vezes provas assim poderiam ter sido ignoradas? Quantas condenações poderiam carregar erros irreparáveis? A menina, firme apesar da fragilidade, concluiu: "Ele não poderia ter roubado. Estava em casa comigo, cuidando da filha doente." Fausto abriu os olhos, encarando o pequeno pendrive como se fosse uma sentença divina. Ali estava o divisor entre erro e reparação, frieza e redenção. "Você tinha razão desde o começo", murmurou. Verônica se sentou próxima, abraçando os joelhos. "Não se trata de estar certo", disse com serenidade. "É sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil." Aquelas palavras atravessaram o magistrado mais fundo que qualquer veredito que já havia pronunciado. Pela primeira vez em muito tempo, Fausto sentiu que sua cadeira de rodas pesava menos que a própria consciência. Fausto manteve o pendrive entre os dedos, como quem segura uma chave capaz de abrir ou selar destinos. O peso físico era mínimo, mas o simbólico esmagava seu peito. Com a voz embargada, deixou escapar: "E se for tarde demais para consertar?" O olhar da menina não vacilou. "Se o senhor tentar de verdade, nunca é tarde para a justiça." A frase ecoou dentro dele como marteladas. Durante anos, construíra uma fortaleza de gelo, convencido de que aplicar a lei era o mesmo que ser justo. Agora, diante de uma criança, percebia que poderia ter condenado inocentes em nome de formalidades. A lembrança do riso cruel do tribunal ainda o atormentava. A humilhação não fora dela, mas dele próprio, que negara a chance de ouvir o coração. O silêncio entre ambos parecia infinito. O vento agitava as folhas da árvore, espalhando os pedaços de papel que Verônica havia rasgado. Cada fragmento voando lembrava o juiz de como vidas podiam ser dilaceradas por decisões rápidas, frias, sem compaixão. Respirando fundo, Fausto apertou os olhos, como se lutasse contra demônios internos. A vida inteira acreditara que sentimentos eram fraqueza, mas agora compreendia que insensibilidade era a maior falha. "Eu apliquei a lei como foi apresentada", murmurou, tentando se defender. Verônica inclinou a cabeça, a voz firme, mas cheia de inocência. "A lei do papel não substitui a lei do coração." Aquelas palavras penetraram como um raio. Fausto engoliu em seco, percebendo que a sentença de Ramiro não era apenas um erro processual. Era um fardo que pesava sobre sua própria alma. Não bastava reconsiderar documentos, era preciso reavaliar sua essência. Ele olhou novamente para o pendrive. Dentro daquele pequeno objeto estava a chance de devolver liberdade a um homem injustamente condenado. Mais do que isso, estava a possibilidade de se redimir como juiz e como ser humano. O tempo, até então seu aliado na rigidez, agora parecia inimigo. Cada minuto de atraso significava mais sofrimento para Ramiro. Fausto compreendeu que não era apenas sobre salvar um inocente. Era sobre salvar a si mesmo da prisão invisível que construíra ao redor do coração. O peso da decisão martelava incessantemente na mente de Fausto. O pendrive repousava em sua pasta como se fosse um artefato sagrado, capaz de rasgar véus de mentira. Ao retornar ao tribunal, o ambiente parecia diferente. O mesmo mármore frio, as mesmas paredes cobertas de livros antigos, mas agora havia algo invisível, quase espiritual,
pairando sobre o espaço. Repórteres cochichavam, guardas mantinham postura rígida, familiares aguardavam em tensão. Ramiro, abatido, mantinha o olhar fixo no chão, como quem já aceitara o destino cruel. Quando o juiz entrou, o burburinho cessou. Cada passo das rodas da cadeira ressoava como trovão, não pela dureza do metal, mas pela expectativa do inesperado. Todos sabiam que no dia anterior algo impossível havia ocorrido. Não havia filmagens, mas os olhos de dezenas testemunharam o instante em que Fausto se levantara. E o mistério daquele acontecimento pairava sobre cada um dos presentes. Fausto pigarreou, tentando manter a firmeza da velha postura. No entanto, seu tom carregava uma vulnerabilidade inédita. Antes de prosseguir, preciso reabrir este caso, anunciou. Um burburinho percorreu a sala, interrompido por um gesto de sua mão. Novas provas surgiram e precisam ser analisadas. A justiça não pode se basear apenas em suposições ou aparências. O promotor levantou-se, protestando com veemência, alegando atraso desnecessário e manipulação emocional. Mas o juiz o interrompeu firme. A pressa é inimiga da verdade. Não aceitarei condenar sem esgotar todas as possibilidades. Verônica, sentada discretamente ao fundo, apertou as mãos sobre o colo, os olhos marejados, mas cheios de esperança. Pela primeira vez, Fausto percebeu que não falava apenas como magistrado. Falava como homem que tinha visto o impossível e não podia mais ignorar o peso da consciência. Naquele instante, o tribunal inteiro entendeu que algo grandioso estava prestes a acontecer. Não era apenas o julgamento de Ramiro, mas a redefinição de como justiça e compaixão poderiam coexistir. O juiz sabia que, ao colocar o pendrive sobre a mesa, não apenas um processo seria alterado. Ele próprio estava sendo transformado. O dispositivo foi conectado diante de todos e o silêncio se espalhou como véu sagrado. A tela exibiu imagens simples, caseiras, uma sala modesta, luz fraca, móveis gastos. No entanto, o conteúdo era devastador para a acusação. Ramiro aparecia em cada minuto da gravação, cuidando da filha febril. O som da tosse de Verônica preenchia o espaço, entrecortado pela voz suave do pai, dizendo que faltaria ao trabalho para não deixá-la sozinha. A panela chiava no fogão, enquanto uma canção baixa embalava a menina. Cada detalhe desmontava, peça por peça, o castelo de evidências que antes parecia inabalável. Reconhecimento visual? Um erro. Localização? Coincidência de má leitura. Testemunhos? Fragilizados pela pressa em apontar culpados. Agora, não havia espaço para dúvida. Ramiro não poderia ter cometido o crime. O promotor tentava intervir, murmurando justificativas frágeis, mas sua voz se perdia diante da clareza das imagens. O tribunal, antes palco de escárnio, tornava-se templo de revelação. Cada rosto refletia o impacto de ver a verdade que fora escondida por negligência e indiferença. Ramiro levou as mãos ao rosto, as lágrimas rompendo o dique da resistência. Anos de cansaço e injustiça se condensavam naquele instante. Verônica, discreta, apertava os punhos, como se segurasse dentro de si a vitória que nunca duvidara. Fausto permaneceu imóvel, os olhos fixos na tela, a mente tomada por lembranças de outras decisões passadas. Quantos inocentes poderiam ter sido silenciados pelo rigor sem alma? O peso da toga parecia dobrar sobre seus ombros. Quando a gravação terminou, o ar estava tão denso que até a respiração parecia difícil. O juiz respirou fundo, ajustou os óculos e declarou com voz firme, mas carregada de emoção: as provas apresentadas alteram completamente o rumo deste caso. A justiça não pode permanecer cega diante da verdade. Aquelas palavras, simples e diretas, ecoaram como sinos em uma manhã de revelação. A corte compreendia que não se tratava apenas de libertar um homem,
mas de restaurar a confiança em algo maior. A possibilidade de que, mesmo em meio ao erro humano, a justiça ainda pudesse florescer. O martelo repousava ao lado dos papéis, mas a atenção de todos estava cravada no rosto do juiz. Fausto respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que precisava pronunciar. Ramiro Sandoval, iniciou, a voz carregada de gravidade. As provas apresentadas demonstram que sua condenação anterior carece de validade. Declaro nula a sentença e determino sua imediata libertação. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Guardas se entreolharam, repórteres engoliram seco, familiares explodiram em pranto. Ramiro levou alguns segundos para compreender. Quando percebeu a dimensão do que acabara de ouvir, desabou de joelhos, soluçando. O abraço da filha foi instantâneo, pequeno corpo contra corpo cansado, dois corações unidos por algo maior que qualquer documento. Verônica não disse nada. Apenas chorou contra o peito do pai, enquanto Ramiro repetia em voz trêmula. Eu sabia que a verdade venceria. O tribunal, outrora palco de zombaria, agora presenciava a força pura de uma promessa infantil transformada em libertação. Fausto observava a cena com olhos marejados. Aqueles minutos estavam gravados em sua alma para sempre. Durante anos, acreditara que emoção era inimiga da lei, que o coração só atrapalhava a razão. Mas, diante dele, a fé simples de uma criança havia desarmado todos os muros que erguera. Justiça não é apenas aplicar normas, murmurou para si mesmo, quase inaudível. É enxergar o ser humano atrás do processo. O formigamento breve que experimentara no corpo parecia agora símbolo de algo maior. Um chamado para levantar não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para reerguer-se como juiz e como homem. Os olhares na corte voltaram-se para ele, não mais com zombaria, mas com respeito misturado à perplexidade. Repórteres registravam cada gesto, cada palavra, sabendo que testemunhavam um momento que faria eco por décadas. O som do martelo, finalmente, bateu na madeira. Não era o peso frio da condenação, mas o toque solene de uma segunda chance. Para Ramiro, para Verônica e, acima de tudo, para o próprio Fausto. Após o som do martelo, ninguém ousou se levantar. Era como se cada alma ali presente estivesse presa em uma teia invisível de assombro. O tribunal, antes marcado por gargalhadas cruéis e sarcasmos insensíveis, agora estava mergulhado em reverência. O ar parecia denso, pesado, carregado de algo inexplicável. Até os repórteres, famintos por manchetes, mantinham as câmeras abaixadas por alguns instantes, como se temessem profanar o sagrado que haviam presenciado. Ramiro, ainda de joelhos, soluçava abraçado à filha. Verônica, com os olhos úmidos, mantinha uma serenidade quase celestial. Ela não precisava de aplausos, tampouco de reconhecimento. Sua vitória estava no coração do pai livre. Cada lágrima dela era reflexo da fé inabalável que sustentara desde o início. Fausto permanecia na cadeira, mas não era o mesmo homem. O rigor que o definira por anos parecia desmoronar diante da simplicidade daquela cena. Em sua mente, frases bíblicas esquecidas emergiam como lampejos. Deixai vir a mim os pequeninos. Lembranças da infância que acreditava sepultadas sob pilhas de processos. Ele percebeu que, naquele instante, a verdadeira justiça não era medida apenas por artigos e parágrafos, mas pela capacidade de reconhecer o erro e corrigi-lo. O calor breve que percorrera suas pernas na véspera parecia agora simbolizar outra forma de renascimento, não físico, mas espiritual. Ao encarar Verônica, sentiu-se pequeno diante da grandeza de uma criança que ousara desafiar a rigidez de um mundo inteiro. O silêncio do tribunal não era vazio, mas cheio de significado. Não era ausência de som,
era respeito absoluto ao inexplicável. Naquele momento, Fausto entendeu que o verdadeiro milagre não estava apenas no instante em que ficara de pé. O milagre maior estava na coragem de uma menina que lembrara a todos que a justiça, para ser completa, precisa ter alma. Na manhã seguinte, os jornais estampavam manchetes em letras gigantes. Juiz rígido revoga condenação após revelação milagrosa. As rádios comentavam com entusiasmo e as televisões reprisavam incansavelmente as imagens da corte. A cidade inteira, acostumada ao rosto frio de Fausto Deline, agora via nele não apenas o homem austero de toga preta, mas alguém que havia sido tocado pelo inexplicável. As ruas fervilhavam de comentários. Uns afirmavam que se tratava de milagre, outros buscavam explicações científicas para o breve movimento das pernas do magistrado. Alguns diziam que era invenção de repórteres em busca de audiência. Mas uma coisa ninguém podia negar. Ramiro estava livre e uma menina de 7 anos havia mudado o rumo da história. Enquanto isso, no silêncio de sua casa, Fausto permanecia inquieto. Não conseguia se desligar da cena em que o calor percorrera seu corpo. Repassava mentalmente cada detalhe. O toque suave das mãos infantis, as palavras carregadas de convicção, os olhos firmes que não tremeram diante do escárnio. Aquilo o perseguia mais do que qualquer processo pendente em sua mesa. O telefone não parava de tocar. Convites para entrevistas, convocações do Conselho de Magistratura, perguntas sobre sua saúde. Ele recusava todos, mergulhado em reflexões. O juiz rígido começava a perceber que não era apenas Ramiro quem havia recebido uma nova chance. Verônica, por sua vez, caminhava pela rua de mãos dadas com o pai. As pessoas se aproximavam para cumprimentá-la. Algumas ajoelhavam pedindo bênçãos. Outras apenas sorriam com gratidão. Ela, porém, não buscava glória. Apenas queria a simplicidade de voltar para casa e ter o pai presente ao seu lado. Naquele contraste, o magistrado em tormento silencioso e a criança vivendo a vitória com humildade, residia a verdadeira mensagem. Não era apenas um caso resolvido, mas um chamado para toda a cidade refletir sobre o que realmente significa justiça. Fausto não conseguiu dormir. A madrugada avançava e o silêncio da casa parecia um julgamento particular. Cada batida do relógio lembrava-lhe a responsabilidade que ainda carregava. As pernas permaneciam imóveis, mas a lembrança do instante em que se ergueu ainda queimava dentro dele como fogo inextinguível. Por que apenas 5 segundos? Repetia em pensamento. A resposta de Verônica ecoava, cortante, porque o senhor não fez a coisa certa. Sentado em sua cadeira, o juiz olhava para a estante repleta de volumes jurídicos. Pela primeira vez, eles não lhe traziam segurança, mas vazio. Nenhuma dessas páginas explicava a fé de uma criança, nem o peso da inocência protegida por um pai injustiçado. Com as mãos na cabeça, sentiu uma súbita necessidade de rever não apenas o caso de Ramiro, mas todos os processos que haviam passado por suas mãos sem a devida compaixão. À medida que a noite se aprofundava, lembranças de sua própria infância surgiram. Uma Bíblia antiga, lida por sua mãe em noites frias, ecoava passagens há muito esquecidas. A justiça e o direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade vão adiante da sua face. Salmo 89, 14. Essas palavras, enterradas sob décadas de ceticismo, agora brilhavam com força inesperada. Ele percebeu que sua paralisia não era apenas física. O coração também estava preso, endurecido pelo medo de sentir. Verônica, com sua promessa ousada, havia rompido correntes invisíveis que o mantinham no cárcere da indiferença. Antes do amanhecer, tomou uma decisão. Não poderia voltar a ser o mesmo juiz de ontem. A lei fria ainda teria seu valor, mas jamais poderia novamente ignorar a humanidade por trás dos autos.
Pela primeira vez em muitos anos, Fausto se permitiu rezar. Palavras simples, trêmulas, sem liturgia. Não pedia para andar, pedia coragem para ser justo de verdade. Quando a luz da aurora entrou pela janela, o magistrado entendeu que o verdadeiro milagre talvez não estivesse em seus músculos, mas no despertar de sua consciência. O sol daquela manhã iluminava a cidade com um brilho suave, como se a natureza compreendesse que algo novo havia nascido. Fausto chegou cedo ao tribunal, mas não para conduzir julgamentos. Sentou-se diante da mesa pesada, espalhou processos antigos e, pela primeira vez em décadas, leu cada página com um olhar humano, não apenas técnico. Os rostos por trás dos nomes surgiam diante dele, e o peso das decisões mal proferidas pressionava sua consciência. O breve calor nas pernas havia se dissipado, mas o verdadeiro movimento estava no coração. Enquanto isso, Ramiro e Verônica caminhavam juntos pelas ruas. Ele ainda carregava marcas da prisão injusta, mas o sorriso da filha era suficiente para transformar cicatrizes em força. Pessoas os paravam para agradecer, oferecer ajuda ou simplesmente apertar a mão da menina que havia enfrentado a corte com palavras mais fortes que qualquer arma. Verônica recebia cada gesto com humildade, lembrando-se sempre de que não buscara glória, apenas justiça para o pai. As semanas seguintes mudaram o destino de muitos. O caso foi estudado em universidades de direito, discutido em igrejas e debatido em cafés. Tornou-se símbolo de que a lei, quando separada da compaixão, pode se tornar instrumento de injustiça. O nome de Fausto Deline, antes temido, passou a carregar uma nova conotação, não o do juiz frio, mas o do homem que teve coragem de reconhecer a verdade. Verônica cresceu com a certeza de que cada palavra dita naquele tribunal foi guiada por algo maior que ela mesma. Sua promessa não apenas devolveu a liberdade ao pai, mas também despertou a fé adormecida em muitos. E Fausto, em sua cadeira de rodas, jamais voltou a sentir novamente o formigamento nas pernas. Mas compreendeu que não precisava. O verdadeiro milagre não estava no levantar físico, e sim no levantar da alma. Ao encerrar um processo naquela manhã, murmurou para si mesmo: "Nunca é tarde para a justiça." Assim, a história daquela criança e daquele juiz ecoou além das paredes do tribunal, lembrando a todos que quando o coração se une à verdade, até o impossível pode acontecer. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.